Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Amados, o título de pastor, ou apóstolo, ou presbítero, ou bispo, é só um título. A palavra de Deus nos revela que isso também tinha, nós não estamos inventando nada, mas não tenha como referência o nome, o título, mas sim de quem é esta pessoa em Deus, de quem é esse líder espiritual em Deus. Você vai ver um homem mais, amados, vai reconhecer um homem em Deus não totalmente pelas palavras que ele declara, mas pelo que ele vive. Porque declarar palavras, amados, nós vemos em todo lugar. Nós vemos em atores, em políticos, em professores, em pastores, em padres, em tantos outros que proclamam a palavra, que dão ensino, que dão estudos, ou dão palestras, ou até ensinam pessoas. Todos eles falarão, e alguns falarão muito bem, eles falarão, se expressarão muito bem. O interessante é que você interprete e veja o que ele fala e o que ele vive, o que ele é e o que ele não é. Esse é o discernimento. Talvez seja muito claro, seja muito óbvio, você já faz isso, mas às vezes não. Às vezes eu sou persuadido a entender que aquela pessoa é muito boa pelo que ela fala, mas eu preciso ver o que ela exerce, o que ela é em atitudes, porque falar é uma coisa, exercer é outra. Eu posso dizer que eu sigo a palavra, proferir a palavra, mas não vivê-la. Então eu tenho duas opções. Eu digo a palavra, a verdade, e vivo. Ou eu digo a palavra e não vivo a palavra. São situações distintas e dois extremos. Porque falar a verdade e vivê-la é algo poderoso para o reino de céu. Falar a palavra e não vivê-la é algo muito complicado e muito extremo para quem profere e para quem não está vivendo essa palavra. Portanto, amados, eu quero declarar um texto do apóstolo Paulo, de Paulo aos Romanos, que fala muito conosco, e eu creio que falará na minha e na tua vida, no capítulo 8, no versículo 28, que diz assim, capítulo 8, versículo 28, fala sobre a intercessão do Espírito, quando começa no discorrer do versículo 26, mas nós vamos ler o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Amados, eu gosto muito de falar de propósito, porque na nossa trajetória de vida existem objetivos, existem metas a cumprir e existem objetivos pessoais e metas pessoais ou metas de diretrizes empresariais. Isso é normal para todos nós. Todos nós vamos entender que temos objetivo na vida, que temos um objetivo a seguir, que temos metas a cumprir, ou até mesmo aqueles que trabalham, todos da menor função, do menor cargo, numa função hierárquica, numa empresa, tem uma meta a cumprir. É estabelecido desde o menor cargo até o maior. E vai aumentando. Alguns de funções estratégicas, as metas são muito maiores e até, às vezes, se tornam dolorosas, se tornam muito difíceis, mas alguns cumprem, alguns não conseguem cumpri-la em toda a íntegra. Portanto, amados, eu entendo o que é meta e o que é objetivo. Nós entendemos que nós traçamos objetivo para a nossa vida, nós traçamos algumas metas pessoais, não empresa, eu gostaria de atingir a minha meta pessoal para este ano, é isso. A minha meta é até 2020 fazer isso, construir isso, constituir isso, adquirir isso, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, um doutorado, ou seja, trabalhar nisso ou trabalhar naquilo. Existem metas todos nós estabelecemos metas para nós mesmos. Todos nós temos objetivos pessoais. O nosso objetivo, o meu objetivo esse ano é esse. O meu objetivo o ano que vem é este. Mas nós, a palavra de Deus nos revela assim, amados. Eu não estou querendo frustrar os seus objetivos e metas, porque eu também tenho. Eu não estou querendo dizer que você não pode ter objetivos, ter metas, sonhar. Você deve ser um sonhador.
Eu creio que Deus se agrada daqueles que sonham, mas que esses sonhos sejam compatíveis àquilo que é propósito, para que as minhas metas, os meus objetivos, os meus anseios sejam vinculados ao propósito de Deus para mim e para a tua vida. Existe um propósito para mim e para a tua vida, que é muito maior, que é muito, digamos, extremamente maior do que a meta e do que o objetivo. Por quê? Porque propósito não se corrompe, propósito vem de Deus. Propósito é estabelecido na vida de um homem para que algo maior aconteça não só na vida dele, ou seja, que através do propósito que tem na vida dele, coisas maiores aconteçam não só na vida dele, na vida dos seus, que são sua família, sua esposa e filhos, e na vida de uma cidade ou de uma nação. Porque quando o propósito se cumpre na vida de um homem, amados, é algo muito maior. Eu vou citar apenas um exemplo. Quando um homem entende o propósito de Deus na vida dele e entende que o propósito por vidas é maior e propósito por uma situação de uma cidade ou de um país é maior, ele entende que, além das metas e dos objetivos dele, eu entendo que há um propósito muito maior. Agora, eu posso optar pelas metas e objetivos pessoais, mas posso optar pelo propósito de Deus, que interfere parcialmente nas minhas metas e objetivos por um momento. Por quê? Porque o propósito é maior e se as minhas metas e os meus objetivos não estão vinculados ao propósito, não dá certo, não dá para continuar. Eu posso até continuar com metas e objetivos, mas o propósito pode se perder. Jamais se perderá se eu estiver diante de Deus e entender, Senhor, eu entendo hoje qual é o propósito para a minha vida e pelo qual eu estou aqui, neste lugar. Seja numa cidade, seja numa faculdade, numa escola, num emprego, numa empresa, o propósito é maior. Não é o objetivo que é maior, é o propósito. E o propósito é tão maior e mais intenso que quando se prevalece o propósito na vida de um homem e de uma mulher, ele entende que ele estava naquela empresa, ou naquela faculdade, ou naquela cidade, não para que fosse estabelecido um governo absoluto, pleno dele e para ele. O propósito é maior, é por vidas, ou seja, é estabelecido nele algo novo, mas essa reflexão, ou seja, o reflexo disso atinge outras pessoas e a sociedade como um todo e a cidade, amados. Ele vai impactar o propósito porque é maior, ele vai causar coisas maiores, ele vai atingir coisas maiores, ou seja, o propósito para a tua vida, se você agora está entendendo, ele além de promover algo novo na tua vida, ele promove algo novo em outras pessoas, em algo novo na cidade que você está inserido, algo novo na sociedade, algo novo no governo, amados. É assim que se cumpre o propósito. E o propósito de Deus, amados, para nossas vidas, sempre foi instituído por outras vidas, para que atingíssemos outras vidas. Então, quando Paulo declara isso aos romanos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, sem amar a Deus, como pode se cumprir o propósito na vida de um homem? Não dá. Às vezes você fala, mas eu sou muito rico, já se cumpriu. Não, o propósito de Deus não é porque você fosse rico. Se o propósito é esse, que você tivesse, amados, Deus sempre abençoou pessoas para que isso fosse compartilhado. Se você é extremamente rico, eu já falei sobre isso em outra oportunidade, se você é extremamente abençoado, se o reflexo de tudo que você fez, de metas e objetivos, constituiu em você um homem muito rico, muito próspero, não é para que você retenha tudo isso para você, é para que você esteja bem e abençoe vidas, pessoas que necessitam daquilo que você tem. Esse é o propósito. Entenderam agora que o objetivo e as metas chegam até uma condição, mas o propósito é maior. Ou seja, se o propósito de Deus fosse que você fosse canal de bênção para outras vidas, se você, através do teu dinheiro, alcançasse vidas, através da televisão, da rádio, através de projetos sociais, através de instituições de caridade, se esse é o propósito, amém, mas você precisa entender que Deus não te deu riqueza e poder para que você
ostente mais e comece a construir muitas coisas. Comece a comprar muitas coisas, muitas terras, muitos gados, muitas coisas. Muitos projetos tecnológicos, não. Você até pode, mas entenda que o propósito é maior e o propósito é vidas, não coisas. Sempre foi. Então, amados, nós precisamos entender que Paulo declara aos Romanos uma palavra poderosa que serve para nós nos dias de hoje. Que entendamos o propósito, que é maior e melhor. Maior e melhor do que objetivos e do que metas. Você não precisa anular as metas e objetivos, mas entenda que o propósito é maior e melhor. E você precisa entender em Cristo qual é o propósito. Você precisa entender em Cristo que Ele te revele, porque só Ele pode te revelar e só Ele pode te dar discernimento para entender qual é o propósito da tua vida e para a tua vida através dele. Entenda isso nesta noite, amados. Busque, sonhe, conquiste, tenha metas, tenha objetivos, sim, não é errado, mas entenda que se o propósito, se as tuas metas e objetivos estiverem vinculados ao propósito, você vai romper de uma forma tremenda e poderosa para a glória de Deus. Entenda isso, amado. Reflita sobre isso e entenda nesta noite que o propósito é muito maior e melhor. O propósito de Deus para mim e para a tua vida é extremamente maior e melhor. Em nome de Jesus, que você receba isso e entenda que tudo o que você fez como meta e como objetivo, o propósito vai além disso, é maior e melhor e atinge vidas, em favor de vidas. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra para a glória de Deus. Amém, Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.